Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemática Extra Classe. Aqui quem fala é o professor Claudinei e vamos para o estudo das matrizes. Vamos iniciar hoje o estudo das matrizes. Veremos hoje a definição, tipos de matrizes, alguns tipos, é claro, e igualdade de matrizes, tá bom? Bem, definição de matriz. Uma matriz, ela nada mais é que uma tabela onde estão distribuídos números reais. Esses números estão distribuídos e organizados em linhas e colunas. Seria uma definição bem tranquila. Aqui a gente vê, ó, toda matriz tem um formato M por N. Tá aqui, ó, leia-se M por N, com Mn pertencendo aos naturais não nulos. Quem seria esse M? Quem seria esse N? M é o número de linhas e N é o número de colunas, tá certo? Então, toda matriz ela é uma tabela, né, onde os números estão distribuídos em linhas e colunas. Quantidade de linhas, M, quantidade de colunas, N. Muito bem. E essas matrizes são representadas da seguinte maneira. A gente pode colocar esses números dentro de colchetes, tá certo? Aqui, ó, colchetes, dentro de parênteses, dentro de barras simples, né? Uma barra de cada lado aqui, ou de barras duplas. Veja que tem duas barrinhas de um lado, duas do outro. As maneiras mais comuns de a gente enxergar essas matrizes, a gente veja, é uma questão mais de, vamos dizer assim, moda, é que esteja entre colchetes e parênteses, tá certo? Às vezes nós vamos encontrar essas barrinhas aqui, as barras simples, mas a gente utiliza mais quando a gente vai fazer cálculos com determinantes de matriz. Mas quando a gente vai escrever uma matriz, trabalhar com operações de matriz, a gente geralmente utiliza colchetes e parênteses por questões convencionais e é mais comum, tá bom? Então tá aqui exemplos, ó. Temos uma matriz A, temos uma matriz B, uma matriz C, uma matriz D, mas se vocês perceberem, os elementos aqui das matrizes são os mesmos, tá certo? 1, 4, 0, menos 2, 4 e 3, só que aqui está entre colchetes, entre parênteses, entre barrinhas aqui, né? E aqui entre duas barrinhas de cada lado, tá bom? São as 4 maneiras de se escrever matrizes, tá bom? Elementos de uma matriz. Se nós temos uma matriz onde nela estão distribuídos números que estão em linhas e colunas, então a gente tem que seguir uma regrinha básica aqui na hora da gente distribuir esses números, tá certo? Esses elementos. Eles não são posicionados ali ao acaso. Geralmente existe uma fórmula matemática, uma condição para que esse elemento esteja naquela posição. Então aqui nós temos o que seria uma forma genérica de uma matriz, uma forma mais algébrica, tá certo? Então aqui nós temos aqui, ó, vamos ver, seja uma matriz genérica A, M por N, ou seja, ela é formada por M linhas e N colunas, tá certo? Então temos, vamos lá, olha a minha nossa matriz A. Olha quantos elementos nós temos aqui. Vamos ver quem são esses elementos. Primeira coisa, pensando que aqui é um A11, não é, tá bom? Isso aqui significa A1 e 1. O que seria A1 e 1, professor? O elemento A, né? Você veja que o elemento tem um A minúsculo, diferentemente do nome da matriz. Geralmente para a matriz a gente dá as letras do nosso alfabeto mais maiúsculo, tá certo? Então seu elemento correspondente, né, é a letra A, mas só que minúsculo. Então nós temos aqui, ó, o A1 e 1. O que seria A1 em 1, professor? O A1 em 1 é o elemento da matriz A que está localizado na primeira linha, primeira coluna. Olha, esse rapaz está do lado dele. Também está na primeira linha, não está? Então, ele é o A1 e 2, localizado na primeira linha, porém não está na primeira coluna agora, ele está na segunda coluna. Então, A1 e 2, tradução simples, elemento da matriz A, que está localizado, posicionado na primeira linha e segunda coluna. Vocês percebem que todos os elementos que estão na primeira linha vai começar com esse primeiro número aqui sendo 1.
Já já a gente já vê que tem esse I também, tá certo? Olha só aqui os elementos que estão na segunda linha. Todos começam com 2, tá certo? Até um 2n, seja lá quantas colunas essa matriz vai ter. Aqui a gente sabe que tem n colunas, uma forma genérica, né? Então a gente pode ser 2 e 7, 2 e 8, 2 e 9, 2 e 100, 2 e 1000. Isso aí vai para onde a gente quiser. Então isso aí geralmente é quando a gente pede para construir uma matriz, a gente geralmente dá o número de linhas e dá o número de colunas e você faz esse esboço, essa construção genérica de acordo com a quantidade de linhas e colunas pedidas, tá certo? Então veja, aqui temos o A31, ele está na terceira linha, percebam, terceira linha, e como é 1, porque está na primeira coluna. Então aqui são os elementos de uma matriz, tá, distribuídos de acordo com sua linha e coluna. Então veja que eu posso ter infinitas linhas se eu quiser, tá? Não vamos falar infinita não, mas eu posso ter um número muito grande de linhas que eu queira, até uma linha M qualquer, tá certo? Até uma linha M qualquer. Então, eu tenho aqui o AM1, né? Que é um elemento que vai estar numa linha M lá qualquer, mas que esteja na primeira coluna, muito bem, muito claro isso, até chegar o que seria o último elemento da matriz, ele está localizado na M' e N coluna, certo? Então temos aqui uma matriz de ordem M por N. Tipos de matrizes, aqui eu só vou dar alguns tipos, tá bom, gente? Mas aí quem quiser se aprofundar, tem muita informação no livro didático, tem alguns tipos de matrizes em algumas outras videoaulas por aí no canal do YouTube, tem, tá? Mas aqui é só mais ou menos algumas, vamos dizer assim, os principais tipos de matrizes, tá bom? Então, desculpa aí, acordei quase agora. Então vamos lá. Matriz linha. O nome linha deu uma matada aqui na nossa dúvida. É uma matriz que possui somente uma linha. Ela é de ordem 1 por n. Então tá aqui o exemplo, tem uma matriz A formada por uma linha apenas, tá? Os elementos 1, 2 e 3, formada neste caso por 3 colunas. Então temos aqui uma matriz de ordem 1 por 3. Uma linha, 3 colunas. Então se ela só tem uma linha, ela é chamada de matriz linha. De mesma maneira, temos aqui a matriz coluna. O que é uma matriz coluna? É uma matriz que possui uma única coluna. Então ela é de ordem M por 1. Então está aqui o exemplo de uma matriz que ela é formada por 3 linhas, nesse caso, e uma coluna apenas. É uma matriz de ordem 3 por 1. Então aqui nós temos um exemplo do que seria uma matriz coluna. Matriz nula. Nula, nós lembramos do elemento neutro da adição, né? Nós temos aqui que é uma matriz que possui todos os seus elementos iguais a 0. Olha para uma matriz, se todo mundo que estiver dentro, todo elemento for igual a 0, nós temos então o que seria uma matriz nula. Matriz quadrada. Importante o estudo das matrizes quadradas, tá certo? É uma matriz em que o número de colunas é igual ao número de linhas. Então vocês vão perceber uma matriz de ordem 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 e assim sucessivamente. Toda matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas a gente chama de matriz quadrada. Então está aqui um exemplo de uma. Tem uma matriz A formada por 3 linhas, olha só, 1, 2, 3 e 3 colunas, 1, 2, 3. Então nós temos aqui uma matriz de ordem 3 por 3. Então a gente pode dizer que essa matriz A ela é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3 ou simplesmente é uma matriz quadrada de ordem 3. Quando eu digo que é ordem 3, já dizendo que é quadrada, é porque ela implicitamente está dizendo que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Curiosidade a respeito da matriz quadrada. Numa matriz quadrada de ordem n, temos que os elementos A e J com I igual a J formam a diagonal principal, enquanto que os elementos I mais J igual a N mais 1 formam a diagonal secundária. E
ficou bem chato isso aqui, mas na prática é bem simples. Olha só, toda matriz quadrada, e aliás, somente as matrizes quadradas terão duas diagonais. A diagonal principal, que é essa que começa aqui do que seria o primeiro elemento e vai até o último elemento da matriz. E temos aqui a diagonal secundária, tá certo? Diagonais, vamos lá, diagonais principal e secundária. Só quem tem diagonais são as matrizes quadradas, tá bom? Matriz diagonal, nome bem direto, né? Já falei agora do que seria uma matriz quadrada, são as que têm diagonais. Então, se eu estou falando aqui matriz diagonal, provavelmente ela deve ser quadrada. E é mesmo, olha só. Uma matriz diagonal é uma matriz quadrada onde todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos, ou seja, são iguais a zero. Então, temos um exemplo aqui, uma matriz A, tá? Ela é de ordem 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas. Olha a diagonal principal. O que nós temos aqui na diagonal principal? 1, 2, 1, 4 e 1, 6. Tirando essa diagonal principal, quais são os elementos que sobram? Olha só, aqui em cima só zeros. Aqui embaixo só zeros. Então aqui seria um exemplo de uma matriz diagonal, tá bom? Matriz identidade. Vamos lá. É uma matriz quadrada em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero, são nulos. E os elementos da diagonal principal são todos eles iguais a 1. É representada por IN. Matriz quadrada de ordem n. Gente, a matriz identidade, obrigatoriamente ela tem que ser quadrada. Por que quadrada? Porque só ela que vai ter diagonais. E outra, o que diz aqui sobre a respeito desses elementos? Que na diagonal principal só vão ter elementos iguais a 1. E o restante será zero. Então, essa matriz de identidade ela também é uma matriz diagonal. Então, temos exemplos aqui, ó. A I2. O que significa I2? Matriz identidade de ordem 2, ou seja, ela tem duas linhas, duas colunas. Então, olha só, duas linhas, duas colunas. E olha só, tirando a diagonal principal, o que sobra é zero, tá certo? E ó, a diagonal principal tem que ter somente elementos iguais a 1. Somente 1. Se aqui fosse, por exemplo, menos 1, já não seria uma identidade. Olha aqui uma identidade de ordem 3. Nesse caso, 3 linhas, 3 colunas. Diagonal principal só tem elementos iguais a 1. E o que sobrou, ó, zeros. Então aqui nós temos uma matriz de identidade de ordem 3. É uma matriz quadrada? É. Por quê? Porque o número de linhas igual ao número de colunas. É uma matriz diagonal? É. Porque tirando a diagonal principal, o que resta é zero. E ela é uma matriz de identidade porque a diagonal principal só tem números iguais a 1. Só tem elementos iguais a 1 e o restante zero por definição. Matriz oposta. É uma matriz que é obtida trocando os sinais dos elementos da matriz. Certo? Se chamamos uma matriz de A, a matriz oposta é menos A. É como se eu estivesse multiplicando a matriz por menos 1, que é um assunto que a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Então, exemplo, tem uma matriz A aqui, ó, matriz A, olha os elementos 2, menos 1, 4 e 1. Então, o que seria a oposta de A? Menos A. E essa menos A teria os sinais trocados em relação à matriz A. Então, 2 ficou menos 2, menos 1 ficou 1, 4 menos 4 e 1 menos 1. Tá certo? Matriz transposta. Uma matriz transposta é uma matriz resultante da troca ordenada de linhas pelas colunas de uma matriz. Se temos uma matriz A, então a transposta de A tem a notação AT. Esse T aqui não significa o expoente do A não, tá certo, gente? Esse T significa transposta da matriz A. Então, olha só, eu tenho uma matriz A aqui. Ela é formada por por 3 linhas e 2 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que seria então a transposta dessa matriz A? Bota o Tzinho aqui, ó, transposta de A. Ela vai ter o quê? Olha só como ficou fácil.
o que seria a primeira coluna de A virou a primeira linha da transposta. E na mesma ordem dos elementos, ó. 1, 3, 5. 1, 3, 5. O que era a segunda coluna da matriz A virou a segunda linha da transposta de A. E na mesma ordem, olha só, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Então, o que seria a transposta de uma matriz? É você pegar a matriz original, trocar as linhas pelas colunas e mantendo a ordem dos elementos, tá certo? Então, simplesmente é isso. Temos um exemplo aqui de como a gente pode determinar os elementos de uma matriz a partir de uma lei de formação, tá certo? Olha só esse exemplo. Determina a matriz A igual a... Aqui dentro tem um A e J. Estão percebendo, né? Esse A e J, o que significa? Significa dizer que dentro da matriz A, nós vamos ter elementos A, certo? Minúsculos, posicionados numa I' e J coluna. Então esse I significa a linha do elemento e esse J aqui que está do lado, a coluna, certo? Essa matriz ela é de ordem 2 por 2, ou seja, ela tem que ter duas linhas, duas colunas. E tem, ó, que possui a seguinte lei de formação. A e J, que é esse elemento que vai estar aqui dentro, ele é da forma J ao quadrado menos 2 vezes I. Lembre-se, o J é a coluna e o I é a linha. Dos dados do enunciado, temos que a matriz A é de ordem 2 por 2, ou seja, possui duas linhas e duas colunas. Então, logo, olha como é que vai ficar a nossa matriz. Ó. Se ela é de ordem 2 por 2, duas linhas, duas colunas. A primeira linha vai ter os elementos A1 e 1, A1 e 2. Se fossem três colunas, aqui apareceu o A1 e 3. E assim sucessivamente, tá certo? Olha a segunda linha, A2 e 1, A2 e 2. Digamos que eu tivesse uma terceira linha aqui, então teria o A3 e 1, A3 e 2. Então vocês estão percebendo que os elementos que você vai colocar aqui dentro da matriz vai depender da ordem da matriz, tá certo? De sua quantidade de linhas e de sua quantidade de colunas. Então vamos construir essa matriz. Agora, ó, eu tenho que lembrar dessa formulazinha que está aqui, tá certo? Vamos lá. Tá aqui a nossa matriz, mais ou menos como ela vai ser formada, os elementozinhos que eu tenho aqui dentro, tá? Então, além disso, foi dada uma lei de formação, ou seja, eu tenho aqui uma lei, o elemento que vai estar dentro dessa matriz, ele não vai estar lá ao acaso, eu não vou colocar um número qualquer lá não. Tem que seguir essa linha de raciocínio aqui. Então, substituindo os valores de I e de J na fórmula, temos. Então, gente, olha só o primeiro rapaz daqui nessa matriz, o A1 e 1, traduzindo. Elemento da primeira linha, primeira coluna. Se é a primeira linha, então o I na fórmula tem que ser substituído por 1. Se é a primeira coluna, então o J da fórmula tem que ser substituído por 1. Como é a fórmula? A IJ igual a J ao quadrado menos 2 vezes o I. Lembrando, cada matriz vai ter uma fórmula para ela. Essa fórmula aqui é a fórmula desse exemplo, tá certo? Então, cada matriz vai vir com uma fórmula particular. Eu não posso dizer que todas as matrizes teriam essa mesma fórmula aqui não, tá certo? Então, vamos lá. Então, o A1 e 1, como o I é 1, o J é 1. Então, ó, na fórmula onde tinha J e tinha o I, coloquei o 1. Ficou 1 ao quadrado, ó, J ao quadrado, menos 2 vezes 1. 2 vezes o I. Tá aqui o I, ó, não é 1? Gente, I ao quadrado vai dar... 1 ao quadrado vai dar 1, certo? Isso aqui dá 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, eu fiquei com 1 menos 2. E 1 menos 2 vai dar exatamente, ó, menos 1. Então, eu já sei que quem vai ficar aqui é o menos 1, tá bom? Vamos achar esse rapazinho que tá aqui, ó. Ele do lado aqui, que é o A1 e 2. Ele está na primeira linha, segunda coluna. Então, o J será substituído por 2. E o I será substituído por 1. Então, vamos lá. Na mesma fórmula, o J tem que ser 2. Olha só. J é 2, então 2 ao quadrado.
menos 2 vezes o i. O i é quem? Né? 1? Tá aqui, ó. 2 menos 2 vezes 1. Gente, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, eu fiquei com 4 menos 2. 4 menos 2 vai dar 2. Então, o rapazinho que vai ficar aqui, ó, é um 2. Olha só, menos 1 e 2. Já achei os elementos da primeira linha. Vamos agora para a segunda linha. Certo? Aqui, a segunda linha, A2 e 1. Bem, se é A2 e 1, estamos falando do rapaz que está na primeira linha, segunda coluna. Se é na primeira linha, então o I tem que ser substituído por 2. E o J por 1. Olha a fórmula. J ao quadrado menos 2 vezes I. 1 ao quadrado. Ó, o J sendo 1 está aqui ele. Menos 2 vezes 2. É o I que é 2 aqui nesse caso. Tá bom? 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então eu fiquei com 1 menos 4, gente. Então, 1 menos 4 vai dar quanto? Menos 3. Então, esse rapazinho que vai ficar aqui seria o menos 3. Olha, vamos achar o último, tá bom? A2 e 2. Então, é o elemento que está localizado na segunda linha, segunda coluna dessa matriz. Então, tanto o I quanto o J serão substituídos por 2. Fórmula é J ao quadrado menos 2 vezes 1. 2 ao quadrado, né? O J é 2, então 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, o I é 2. Gente, 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2, menos 4. 4 menos 4, 0. Então, gente, eu achei aqui os 4 elementos dessa matriz A. E como é que ela vai ficar então? Olha só. Portanto, nossa matriz A vai ser essa daqui. Olha os elementos. Menos 1 e 2, menos 3 e 0. Matriz de ordem 2 por 2. Então é assim que a gente determina os elementos de uma matriz. Eu preciso da ordem da matriz, certo? Sua quantidade de linhas e colunas. E preciso também da lei de formação, uma fórmula matemática para isso, tá bom? Agora um pouco de igualdade de matrizes. Quando é que duas matrizes são iguais? Gente, igual é igual mesmo. Todos os elementos da matriz, de uma matriz tem que ser iguais a todos os elementos da outra matriz, tá certo? Tem que ter mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de colunas. E o elemento que estiver naquela posição de uma matriz será igual ao elemento que estiver na mesma posição da outra. Então, olha só esse exemplo como é simples. Sabendo que as matrizes A e B são iguais, determine os valores de x e t. Então, olha só, eu tenho uma matriz aqui, tá na cara que ela tem 3 linhas e 4 colunas. Não precisa nem contar, tá aqui, ó, 3 por 4. Tem uma matriz B, também, ó, 3 linhas, 4 colunas, 3 por 4. Como essas matrizes A e B são iguais, olha, veja só, se elas são iguais, então os elementos que estão na mesma posição, eles têm que ser iguais também. Então, veja só, esse rapaz aqui é o 2, olha na outra matriz, está aqui também, 2. Olha agora quem aparece aqui na primeira linha e segunda coluna, é o T. E quem está na primeira linha e segunda coluna da outra é o 1. Olha, se essas matrizes têm que ser iguais, então esse T tem que ser igual a 1. Já achei então o valor do T. Tá certo? Para que essas matrizes sejam iguais, então o T que está aqui tem que ser igual a 1. Muito bem. Agora olha a posição desse X. Esse X está na matriz B, localizado na terceira linha, primeira coluna. Vamos para a matriz A. Quem é que está nessa mesma posição? Olha quem é. Menos 1. Então, se essas matrizes são iguais, então o X tem que ser igual a menos 1. Tá certo? Então, tá aí um pouquinho de matrizes, a questão mais de introdução, tá certo? Vimos como se resolve algum probleminha aí de igualdade de matrizes, tá certo? Mas principalmente a gente viu como construir uma matriz e alguns tipos de matriz, tá certo? Lógico que aqui está sendo o básico, se a gente fosse aprofundar vai ter mais tipos de matriz, mas fica a critério de vocês poderem pesquisar. Por enquanto a gente vai ficar por aqui, tá certo? E até a próxima videoaula. Fui!